Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos. Bem, eu sou Aloysio Falquetto, professor de medicina aqui da UFES, completando esse mês 40 anos de atuação e, mais especificamente, com as doenças infecciosas e parasitárias, a medicina tropical, que lida muito com o tema de hoje, a esquistossomose. E nós vamos, então, conversar sobre esta verminose, que, sem dúvida, é a mais importante de todas aqui para nós no Brasil. E como é um tema que envolve toda a equipe de atenção primária à saúde, nós incluímos a epidemiologia, diagnóstico, tratamento, para justamente envolver todos os profissionais que lidam na atenção primária à saúde. E, em primeiro lugar, vamos ver, então, conhecer um pouco sobre a origem dessa importante endemia. Então, é um verme que foi importado da África, como agora também o vírus da febre amarela, que provocou todo esse desastre aqui na Mata Atlântica, também a esquistossomose veio da África em outros tempos passados. Tá ativando. Só lembrando que a África, de onde veio a esquistossomose, é o berço da espécie humana. Em algum momento lá, o verme se adaptou aos humanos e depois, com a colonização da América, quando houve o descobrimento da América, do Brasil, os colonizadores trouxeram em alguma época escravos africanos infectados com o verme. E, de alguma forma, se deu então a implantação desta endemia, que era localizada na África. Ela acabou sendo trazida, o verme acabou sendo trazido pelos humanos aqui para a América e se implantou, então, em áreas receptivas à esquistossomose. Eu digo receptivas porque ela não foi para qualquer lugar do mundo. Por que não foi para a América do Norte? Por que não foi para a Europa, por exemplo? Só veio aqui para a América. Bem, é só lembrar que esse ciclo da esquistossomose envolve também um outro hospedeiro. Não é só a pessoa humana, envolve também o caramujo, um molusco que ocorre nas águas, e se a gente rever a história da evolução, há 250 milhões de anos, nós tínhamos o continente africano e americano estavam juntos. Nas placas tectônicas que formaram os continentes estavam juntas. E ali nós já tínhamos os caramujos. Nós temos conchas fósseis desses caramujos da esquistossomose de 250 milhões de anos. Então, depois disso houve a separação dos continentes com o passar do tempo e nos dias atuais, então, a esquistossomose, o verme se desenvolveu em africanos, mas ele foi trazido para a América, aqui encontrou um caramujo, várias espécies de caramujo que têm em comum seus parentes ancestrais na África. Então ficou muito fácil para esse verme se adaptar ao caramujo americano. E assim se deu a implantação da endemia aqui na América. E, sem dúvida, o Brasil é o país mais afetado da América pela endemia. Aqui nessa figura, em 1920, nós tínhamos poucos estados do Nordeste endêmicos. Era o início da propagação da esquistossomose pelo Brasil e depois, nos anos seguintes, ela foi se difundindo. Hoje está em todos os estados do Nordeste, chegando até o norte, ao Pará. Veio para todos os estados da região sudeste também e quase todos da região sul. Só escapou Santa Catarina. E aqui na região sudeste, o Espírito Santo também
É uma área endêmica importante. E toda essa propagação aqui no território brasileiro se dá em função da presença de um caramujo aquático que se chama Bionfalaria glabrata. Então, onde havia Bionfalaria glabrata, e a migração humana para essas localidades, essas áreas, então levou à esquistosomose e se implantou, então, o ciclo de propagação, disseminação da doença em toda essa área ali. Aqui no Espírito Santo, então, que também faz parte aqui da região sudeste, né? Então, como é que nós temos a história resgatada aí? Por exemplo, em 1950, nós tínhamos 6 municípios com focos de esquistosomose. Aqui mais no Vale do Rio Doce, junto à divisa de Minas, que a esquistosomose veio a partir de Minas, entrou por Baixo Guandu, Colatina, João Neiva, está aqui por outro lado Itaguaçu, Afonso Cláudio, e já estava também aqui mais para o sul, em Castelo. Em 1950, 50 anos depois, pouco mais, ela já estava em mais de 40 municípios no Espírito Santo. Então, uma propagação ampla aí em apenas 50 anos. E aí nós temos regiões de alta prevalência, aí junto à divisa de Minas, outras mais baixa, e focos também aqui na Grande Vitória. Se nós analisarmos a distribuição daquele caramujo principal hospedeiro, Bionfalaria glabrata, nós vamos ver que ela coincide justamente com a área principal de distribuição da doença. Então, este caramujo é o grande responsável que participa, então, no ciclo biológico do esquistossoma. Por isso, a necessidade desse conhecimento básico da epidemiologia. Bem, e as características dessas áreas, aqui mais a oeste do estado do Espírito Santo, junto à divisa de Minas, que áreas nós temos aqui? Então, no Vale do Rio Doce, as áreas de clima mais quente e seco, né, são as principais áreas de ocorrência da esquistosomose, transmissão da esquistosomose. Mas chega também nas áreas mais altas aqui em verde claro, por exemplo, municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Itarana, aqui, e também a região de montanha, aqui mais para o sul, já ganhando a bacia do rio Itapemirim. Aqui Castelo e os municípios Muniz Freire, Iuna e Ibatiba, também na região mais alta, serrana, aqui na bacia do rio Itapemirim, também há focos importantes de esquistossomose. Então, só para vocês terem uma ideia da distribuição no estado, mas na parte oeste do estado, maior parte na bacia do Rio Doce, que passa aqui, mas também na bacia do rio Itapemirim, aqui no sul do estado. E a parte mais alta e fria, acima de 800 metros, então não há este caramujo, não há, então, a disseminação da esquistossomose. Quando nós falamos em transmissão da esquistossomose, então logo pensamos no lazer, nas pessoas que vão tomar banho de rio, vão pescar, e nós queremos deixar aqui uma outra visão. No Espírito Santo, ou mesmo na maior parte do Brasil, grande parte das infecções se dá pelo trabalho do dia a dia. E ali muitos outros fatores estão associados ao tipo de trabalho. Coisa aqui, por exemplo, os fatores básicos que contribuíram para a expansão da esquistosomose no Brasil. Em primeiro lugar, o desmatamento, desflorestamento, porque lá nas florestas havia os predadores primitivos, cegonhas, garças, patos silvestres, marrecos silvestres, eram os predadores naturais desses caramujos. Quando destruímos a floresta, então deixamos livres esses caramujos, livres dos predadores, e aí proliferaram intensamente. Proliferam mais intensamente nessas áreas alagadas. A erosão do solo nas encostas, o assoreamento, enchimento do leito dos rios, promove o extravasamento de água. O próprio uso inadequado da terra, essa forma de trabalhar a terra num plantio de arroz, por exemplo, traz a água do rio, que já vem contaminada da vila,
contaminada com fezes humanas, onde tem os ovos de esquistosoma, e aqui, né, nesses alagados, nesses plantios de arroz, se desenvolvem os caramujos. Então, se faz o ciclo da esquistosomose e as pessoas, então, trabalhando nessas áreas, vão se infectar em contato com a água, já que a cercária, a larva do esquistosoma, ela penetra pela pele. E ali, por exemplo, uma família, o pai com as suas crianças, trabalhando numa lavoura de arroz, estancando a água para poder irrigar a lavoura. Isso só um exemplo, que é um tipo de cultura muito comum ainda no interior, agricultura de subsistência, mas nós temos que lembrar também que nessas áreas mais quentes do Vale do Rio Doce, a irrigação do café, por exemplo, as pessoas instalando bombas, entrando na água, manipulando os utensílios, equipamento de irrigação, também se infectam dessa maneira. Na região de montanha, vários municípios de montanha, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova, Iuna, esses, onde há muito cultivo de verduras, hortaliças, também frequentemente as pessoas entram em contato com a água de irrigação para poder irrigar as lavouras, os campos de plantação, e assim, então, a transmissão da esquistosomose aqui entre nós se dá principalmente pelo trabalho na lavoura. E, lógico, também pelo lazer, os banhos nas lagoas, nos rios, a pesca, tudo isso também são fatores de exposição às cercárias, às larvas do esquistosoma que estão localizadas nessas águas que foram contaminadas com fezes humanas, contendo os ovos do verme. Alguma coisa sobre a biologia do verme. Então, é um verme que tem mais ou menos 1 centímetro de tamanho e se instala não no nosso intestino, mas ele é uma exceção. Ele se instala dentro da veia porta, a veia que drena o sangue do intestino para o fígado. Então, ele fica ali isolado no sangue da veia porta. E aí pode viver até 20 anos. Então, nós temos que levar em consideração que não apenas aquelas pessoas que moram lá na área e se contaminam recentemente podem estar infectados, mas às vezes pessoas que saíram há 10, 15 anos de uma área rural endêmica estão aqui na cidade, na Grande Vitória, por exemplo. Então, nós podemos ter pessoas infectadas aqui na Grande Vitória, que outrora trabalharam ou foram ao interior a passeio e entraram nas águas onde há o ciclo de transmissão. Porque esse verme pode ficar longos anos aí, mais de uma década, alojado aí no nosso sangue, no sistema porta, vivendo por muitos anos. O número de vermes de uma pessoa pode chegar a 3.000, uma infestação maciça que torna a doença mais grave, podendo trazer consequências severas. A postura se dá nas partes baixas do intestino grosso, no reto sigmoide, a viabilidade do ovo. Então, o ovo ele é empurrado para a luz intestinal, já que o verme vem pelas veias, né, e empurra os ovos que devem sair, então, para a luz intestinal e sair nas fezes. Mas alguns ficam presos na parede intestinal, e podem sair até depois que o tratamento foi feito, ainda a pessoa pode continuar eliminando os ovos por algumas semanas, né? E isso faz com que o controle de um tratamento, por exemplo, não pode ser feito de imediato na primeira semana, porque ainda haverá ovos presos aí na parede intestinal. O ciclo de vida no organismo. Quando a pessoa entrou na água contaminada, a cercária penetra pela pele, aí dá aquela coceira, às vezes o pessoal chama as lagoas da coceira, se sai da água se coçando, aí a cercária que penetrou pela pele, ela chega ao pulmão no mesmo dia, migrando pelo sangue, e depois de 9 dias, vai lá já para o fígado, para a veia do fígado, a veia porta, que é o hábitat definitivo do verme. Ainda na forma de larva, ele está se desenvolvendo, se torna adulto no primeiro mês, vai acasalar, e o início da postura começa
aos 30 dias depois de ter havido a infecção, mas só depois de 40 dias é que os ovos vão aparecer nas fezes. E antes dos 40 dias, nós podemos ter manifestação da forma chamada aguda. Às vezes uma forma grave, quando a infestação é maciça, então podemos ter febre alta, um quadro tifoide, que vamos falar adiante, e sem ainda o aparecimento dos ovos nas fezes, porque ainda não foi iniciada a postura, né? Então, o médico, o profissional de saúde tem que estar atento para isso, que a esquistosomose aguda tem seus sintomas manifestos antes mesmo do aparecimento dos ovos nas fezes. Isso é um conhecimento básico que nós temos que ter. E as manifestações dessa forma aguda, na maioria das vezes, os pacientes não percebem, ou percebem talvez uma coceira, prurido, exantema, um vermelhão na pele, logo que saem da água, onde entraram, tiveram contato com a água contaminada. A maioria das vezes passa como uma infecção inaparente e vai ter poucos sinais e sintomas ao longo da vida. Mas essas manifestações da fase aguda podem ser muito intensas, com tosse, febre, astenia, simulando uma doença bacteriana aguda. A disenteria com sangue nas fezes, às vezes, né? E nessa fase, antes dos 40 dias, né, não adianta fazer o exame de fezes, que eu não vou conseguir fazer o diagnóstico nessa fase aguda. Uma evidência indireta importantíssima, se o profissional desconfiar que pode ser uma esquistosomose aguda, então fazer um hemograma, que é clássico na esquistosomose aguda. Eu posso ter até 60 mil leucócitos, uma leucocitose intensa, e o que chama a atenção, a presença marcante de eosinófilos, até 20 a 50% de eosinófilos. Isso praticamente só a esquistosomose aguda que dá esse padrão de hemograma. E é importante, principalmente antes do aparecimento dos ovos nas fezes. Então, isso ajuda a você pensar no diagnóstico de esquistosomose aguda. Essa figura nos mostra o paciente que entrou numa lagoa, e ali a lagoa infestada de cercárias e os pontos onde penetraram as cercárias, as larvas do esquistosoma. Então, são centenas de larvas que penetraram pela pele. Então, esse é um candidato a uma esquistosomose aguda. Só que a maioria das vezes a gente não tem chance de ver essa dermatite cercariana. Apenas um relato do paciente que saiu da água se coçando, e muitas vezes passa despercebida essa fase aguda. Né? E ali no hemograma, por exemplo, aqui nós temos hemogramas de pacientes com esquistosomose aguda. Veja esse, por exemplo, com 30.800 leucócitos e 65% de eosinófilos. Né? Então, dá mais de 20 mil eosinófilos desse total aqui. Então, isso praticamente só na esquistosomose aguda acontece isso. Esse outro já mais marcante, com 63 mil leucócitos, sendo 43 mil eosinófilos. Então, quem vê um hemograma desse associado àqueles sinais de febre, disenteria, astenia, dores no corpo, né? Então, com um hemograma desse, praticamente não há outra coisa a se pensar a não ser uma infecção aguda pelo esquistosoma. E se for depois de 40 dias da exposição à água, já vai ter certamente então os ovos de esquistosoma nas fezes. Aí fecha o diagnóstico. A esquistosomose na forma crônica, na maioria dos pacientes, talvez 95% das pessoas que se infectam, não tem uma manifestação clínica importante. Tem manifestações mal definidas, assim, inespecíficas, mas nós temos que lembrar que nas formas mais graves, em que o paciente se expôs
várias vezes a água contaminada e foi acumulando, então os vermes, ele pode chegar a uma forma crônica, uma forma hepatoesplênica, com manifestações não só no intestino ou no fígado, que são os órgãos mais afetados, mas também em outros órgãos. Então nós temos no fígado, porque é ali que vão encalhar a maioria dos ovos que não saem para a luz intestinal, eles refluem pela veia porta e vão encalhar no fígado, provocando inflamação do fígado, dos vasos, dos ramos da veia porta, como também no intestino, onde o verme migra lá para o cólon sigmoide e o reto, para fazer a postura, empurrar os ovos para sair nas fezes. Então lá, muitos ovos ficam encalhados na parede e dá uma inflamação intensa no intestino, aí pode dar dores, mal-estar, disfunção digestiva, intestinal, né? E às vezes pode formar tumorações que simulam até câncer, até tumor de intestino. A esquistossomose, então, pode dar as formas pseudotumorais naqueles pacientes que tiveram uma carga parasitária muito alta. E, além disso, pacientes com essa forma grave hepatoesplênica, eles podem ter também doença pulmonar, doença renal e doença do sistema nervoso central. Porque quando tem a forma hepatoesplênica, aumenta muito a pressão do sangue na veia porta, o sangue vai refluir por outros mecanismos, ao invés de passar pelo fígado, para depois chegar até o coração, pela veia cava inferior, ele vai refluir por outros circuitos e ali os ovos podem ser lançados no pulmão diretamente, nos rins, no sistema nervoso central, na medula, e dar formas extraintestinais ou extrahepáticas da esquistossomose, nessa forma crônica. E as manifestações da forma crônica, como nós falamos, são às vezes muito inespecíficas, principalmente a maioria dos pacientes que tem uma infestação mais leve, então às vezes tem uma diarreia discreta, apenas uma astenia, umas dores abdominais leves, disfunção digestiva, náuseas, azia, umas cólicas, a tontura, nervosismo, dor de cabeça, mas uma coisa muito inespecífica que nós não podemos atribuir exclusivamente à esquistossomose. Logicamente, quando a carga parasitária é mais intensa, ali essas manifestações devem ser valorizadas mais e certamente serão devidas à esquistossomose. Uma complicação severa, nós vamos mostrar depois a figura de um paciente com a forma hepatoesplênica, uma complicação severa é a dilatação de varizes no esôfago e no estômago. As veias que recobrem a mucosa do esôfago, do estômago, se tornam muito dilatadas por causa do aumento da pressão no sistema porta e qualquer trauma, às vezes, ou o aumento da acidez do estômago pode provocar um rompimento dessa varize e uma hemorragia digestiva que pode ser até fatal. Então, a conduta nesses pacientes que têm essas formas graves, ela já depende de um especialista, quando for feito o diagnóstico, já depende então de uma equipe especializada para cuidar então dos pacientes com a forma hepatoesplênica grave da esquistossomose. Aqui nós temos dois adolescentes, né, esse com 14 anos de idade. Aqui é desenhado, então, um baço enorme, a figura do baço projetada aqui na pele, e o fígado, então, muito aumentado. Então, uma forma hepatoesplênica da esquistossomose. Essa criança, esse adolescente, tem um desenvolvimento praticamente normal. Este vai ter um melhor prognóstico, ele vai ser tratado, vai haver uma redução parcial das vísceras e ele pode voltar a ter uma vida normal. Já esse é uma forma muito grave da esquistossomose, forma hepatoesplênica, é aquela criança que se expôs nos primeiros anos de vida e foi acumulando uma carga parasitária muito intensa. Já tem um fígado todo cheio de fibrose nodular, duro,
um baço já retraído também, e essa criança, que na verdade tem 13 anos de idade, ela tem um biotipo de uma criança de 8 anos. Então tem um nanismo em consequência de uma disfunção digestiva severa pela esquistosomose hepatoesplênica, num grau muito severo. Então já tem um distúrbio de crescimento, ela não vai ter uma estatura normal, um peso normal, e se não for cuidada ao longo dos anos, talvez não chegue nem aos 30 anos de idade, porque vai morrer com sangramento de uma varize no estômago ou no esôfago, né, e que pode levar até a morte. Por isso, essas pessoas com forma hepatoesplênica, mesmo depois de tratado, de eliminado o verme, elas precisam de um acompanhamento especializado, fazer uma endoscopia de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, pelo menos, com a equipe especializada. O diagnóstico diferencial. Nessas formas graves hepatoesplênicas, nós temos a leishmaniose visceral, é uma doença endêmica que dá aumento do baço e fígado. Ela também ocorre no Vale do Rio Doce, em 11 municípios, que coincide, são todos os mesmos municípios que têm esquistosomose endêmica. Então, sempre lembrar, um diferencial que normalmente a esquistosomose na forma hepatoesplênica não costuma dar febre. E já a leishmaniose visceral, o sintoma marcante é febre. Dá uma febre baixa, irregular, pode chegar acima de 38 e quase que diária, né? Então esse é um diferencial importante. As doenças linfoproliferativas, linfomas, enterobacteriose prolongada, é uma doença associada à esquistosomose hepatoesplênica, e as doenças hepáticas crônicas, às vezes são pacientes de mais idades, alcoolistas, e que têm cirrose, tem outras doenças que se confundem também com a esquistosomose nessa forma mais grave, a forma hepatoesplênica. De qualquer maneira, aqui, tudo o agente de saúde, quem atua no programa de básica e atenção básica à saúde, ele pode pelo menos levantar a suspeita e precisa naturalmente a ajuda de equipes profissionais especializadas para fazer o diferencial, às vezes nessa fase. Ou, às vezes a coisa é muito simples e achou logo os ovos do verme nas fezes, pronto, já fecha o diagnóstico aí de esquistosomose hepatoesplênica. Bem, o diagnóstico laboratorial da esquistosomose. Nós temos que dar um foco especial, porque é aqui que vai atuar a maior parte da equipe profissional, então vai lidar com exames simples, com o básico do dia a dia. Porque, como nós falamos, 95% pelo menos das pessoas infectadas que estão com a infecção esquistosomótica, eles vão apresentar um mínimo de manifestações clínicas. Então, nesses municípios endêmicos, a equipe de profissionais, os agentes de saúde, o pessoal da vigilância epidemiológica, todo mundo tem que cuidar de produzir informações. Aí cada município vai saber, bom, esse córrego tem uma prevalência alta de esquistosomose. Aquele já não tem, a região mais alta do município não tem esquistosomose. Então, às vezes, só de saber de onde vem a procedência do paciente de tal córrego, às vezes o médico já pode ser uma esquistosomose. E, basicamente, o exame que deve ser feito aí quando se suspeita de que ele esteja com a infecção esquistosomótica, então é o exame parasitológico de fezes. Ah, mas é um exame de baixa sensibilidade, só detecta a infecção em 50% dos casos. Na fase crônica, sim, quando é uma infecção mais recente, isso se eleva até 80% de positividade. E ainda é um método de diagnóstico mais eficaz e mais fácil, em que nós podemos atuar, então,
nos programas de atenção básica à saúde, em qualquer município do interior, temos laboratório disponível para fazer o diagnóstico da esquistossomose. Existem situações, aqueles pacientes que já estão há muito tempo lá na área endêmica, já se infectaram há muitos anos, né, eles vão, a carga parasitária vai diminuindo, muitos vermes vão morrendo ao longo dos anos, e a pessoa com mais idade, às vezes, ela elimina muito poucos ovos de esquistosoma nas fezes, e um único exame, às vezes, não é suficiente para detectar a infecção. Existe também um exame complementar, mas feito só por um médico especialista, que é a biópsia retal. E a maioria dos municípios do interior não tem condição de ter um especialista para fazer essa biópsia retal, que daria um percentual de diagnóstico bem melhor. O que nós podemos fazer aí então, melhorar o diagnóstico com o exame simples de fezes. Né? Então, se nós repetimos 6 amostras, né, de fezes em dias diferentes, aí nós temos a mesma chance de diagnosticar a esquistosomose que tem, por exemplo, o especialista fazendo uma biópsia retal. Então, se persistir a dúvida, o primeiro exame deu negativo, o segundo também, persistindo a dúvida, nós podemos, então, repetir até 6 exames e aí praticamente, se não tiver realmente nenhum exame positivo, aí a gente esgota praticamente as possibilidades do diagnóstico. Mas repetindo vários exames, nós aumentamos cada vez mais a chance de encontrar os ovos, principalmente naquelas infecções crônicas mais arrastadas. O pessoal também pergunta sobre a intradermo-reação, um teste cutâneo para esquistosomose. Tem uma boa sensibilidade, mas ele é de valor prático limitado. Por exemplo, se a pessoa já é muito comum nessas áreas endêmicas, a pessoa tem um exame de fezes positivo, ele faz seu tratamento, depois volta lá para o seu campo de trabalho, vai trabalhar novamente, entrando na água, se infecta novamente. Né? Então, o problema desse exame aqui, a intradermo-reação, é que desde que a pessoa se tratou uma vez, depois disso vai ficar sempre com essa reação positiva pela vida inteira. Então, ali não tem como eu dizer, através da intradermo-reação, se foi apenas uma cicatriz que ficou aí, um resquício da infecção passada, ou se foi uma nova infecção e ele estaria novamente positivo. Não tem como eu diferenciar, por isso que nós damos maior atenção para o exame de fezes simples, que é esse feito em qualquer laboratório, em qualquer município do interior. Então, como método diagnóstico, esse é o principal método, deixado os outros para situações especiais. Normalmente, nós não utilizamos na prática os outros métodos. Bem, e muitas pessoas querem saber, e o tratamento? Feito o diagnóstico, como é que se faz, então, o tratamento? A droga de escolha hoje recomendada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual, então é o Praziquantel. E normalmente está disponível em todos esses municípios, pelo menos em um posto em cada município, né? Está disponível aí, né, nesses municípios endêmicos. São comprimidos de 600 miligramas e a dose calculada por quilo de peso, então é de 50 miligramas por quilo de peso. Para adultos, é dado em 2 tomadas, por exemplo, almoço e jantar, ou para as crianças até 70 miligramas por quilo de peso. Então vamos fazer um cálculo simples aqui. Um adulto de 60 quilos teve o diagnóstico de esquistosomose. Então, 50 miligramas por quilo de peso, vezes 60 quilos, ele vai tomar um total de 3 gramas, 3.000 miligramas. Equivale a
então, 5 comprimidos de 600 miligramas. Então, ele vai tomar 3 comprimidos no almoço e 2 no jantar, por exemplo. Esse é o tratamento para uma pessoa, por exemplo, adulta de 60 quilos, né? E um outro medicamento disponível também, e hoje menos recomendado, existe ainda na rede particular, é o oxaniquine, nome antigo, Mancil, nome comercial, era fornecido em cápsulas de 250 miligramas, e a dose, então, de 15 miligramas por quilo, em dose única, né? A gente recomenda mais o praziquantel porque é o que está disponível na rede pública. E temos que considerar isso também, que esses medicamentos têm um certo custo, né? E o praziquantel é mais em conta, além de estar disponível na rede pública para as pessoas de menor poder aquisitivo. Tudo isso tem que ser considerado as pessoas que atuam na atenção básica à saúde. A disponibilidade do tratamento. Não adianta, às vezes, eu prescrever um medicamento que ele vai ter dificuldade até para encontrar na rede particular de farmácias. Bem, a segurança, efeitos colaterais, contraindicações do praziquantel. Vamos falar especificamente aí do praziquantel, que é a medicação indicada aí para tratamento. Então, em termos de efeitos colaterais, é uma medicação bem tolerada. Nós podemos ter alguns sintomas, algumas manifestações, até que parecem aqui com as próprias manifestações da infecção, a esquistossomótica. Dor abdominal leve, diarreia, astenia, tonturas, né, cefaleia, náuseas, anorexia, logo no segundo, terceiro dia após a tomada do medicamento. Nós valorizamos aqui apenas tonturas, porque às vezes aquele paciente, dependendo do tipo de ofício, às vezes ele dirige uma máquina, uma carreta, por exemplo, então, ou trabalha num andaime, numa construção, então tem que ter um certo cuidado no segundo, terceiro dia, depois que tomou o medicamento, porque pode ter alguma tonteira, assim, dependendo do tipo de trabalho, o local onde ele está trabalhando. Então, deve haver uma orientação para aquele paciente, dependendo do tipo de ofício, mas fora isso, não há, assim, maiores preocupação com os efeitos colaterais, que a maioria das vezes são leves, sem trazer qualquer consequência mais séria. Em termos de contraindicações, quem é que não poderia tomar, então, esse medicamento, praziquantel? Insuficiência hepática ou renal em grau severo, às vezes renais crônicos, pacientes com cirrose, alcoolistas com cirrose, por exemplo, aí teria que ser reconsiderado aí o uso do praziquantel. Gestantes, apesar de não haver evidência de que provoca uma formação em fetos, mas se recomenda não administrar no primeiro trimestre da gravidez, por segurança. Associação com rifampicina, acetoconazol, se alguém estiver tratando hanseníase ou tuberculose, por exemplo, ou outras micoses sistêmicas aí com cetoconazol. Então, esses medicamentos, o praziquantel potencializa o efeito tóxico desses medicamentos. É uma associação positiva tóxica aí. Então, mas são condições especiais aí. E a cisticercose ocular, que é um evento muito raro, então, que deve ser tratado cirurgicamente, porque se você aplicar aí o praziquantel, que tem ação também contra a tênia solitária e a própria cisticercose, se essa larva estiver instalada dentro do olho, então não se deve aplicar o medicamento, porque ele vai matar a larva, vai dissolver essa larva dentro do globo ocular e pode então provocar uma intensa inflamação depois da morte da larva e, às vezes, trazer consequências sérias para aquele paciente. Mas aí já é a cargo de um oftalmologista especializado para cuidar dessa situação. Bem,
E lembrando também, como eu falei, da participação de toda a equipe do programa de atenção básica à saúde, o médico tem seu papel aqui no tratamento, lidando diretamente com o paciente doente, aí com a infecção. Agora, todos os outros agentes de saúde têm seu papel fundamental. O agente de saúde que vai ao encontro dessas pessoas lá no campo, a visita familiar, né? Programa de saúde da família. Então, essas pessoas, esses agentes têm que ter uma boa noção e explicar, como nós mostramos, o contato com as águas. Muitas dessas pessoas estão trabalhando no campo e não têm noção como pega a esquistossomose, né? Às vezes tem fatos curiosos assim, que a pessoa acha que está com chinelo de dedo, então pode entrar na água, porque o verme só entra pela sola do pé. Então tem crença, ou então não, se eu coloco uma bota não tem problema, vou trabalhar na lavoura de arroz e às vezes a muda de arroz é plantada dentro da água e vai com a mão direto dentro da água. Então, qualquer contato do corpo com a água contaminada, a cercária vai penetrar por qualquer parte do corpo. E, além disso, toda a equipe de saúde, a engenharia sanitária do município, tem que verificar alguns córregos nos municípios aí do Vale do Rio Doce, alguns córregos são altamente infestados. Então, teria que verificar todo o sistema de tratamento de esgoto, inclusive nas propriedades rurais. As casas no campo, teria que ver se há um sistema de fossa séptica para que o esgoto não seja lançado in natura no curso d'água e aí depois todos os usuários daquele rio que vão usar a água para a irrigação vão se contaminar se alguém lança fezes com ovos de esquistosoma lá no esgoto que vai diretamente para o curso d'água, sem o tratamento do esgoto. Por isso que nós dizemos que não é cargo só do médico aí cuidando do doente. Toda a equipe de saúde, a engenharia sanitária do município, todo mundo tem que estar envolvido para o enfrentamento desse problema que ainda é sério aqui no Espírito Santo. Nós, mesmo nos dias atuais, ainda temos de vez em quando morte de pacientes com a forma hepatoesplênica grave e até nós tivemos nos últimos anos morte de pessoas com esquistossomose aguda. Chamando a atenção para os municípios de montanha, onde a doença não é tão endêmica, mas às vezes, dependendo das condições locais, uma lagoa com pequeno volume de água que foi contaminada com fezes positiva, está cheia de caramujos, a pessoa entrando nesse ambiente pela primeira vez se expondo a uma carga parasitária alta, pode ter uma doença grave que pode levar até a morte. Porque às vezes o profissional de saúde, o médico, não está preparado, que é um evento bastante raro, e não lhe chama atenção, ele não pensa na esquistossomose aguda, uma doença que pode até levar à morte, como nós tivemos oportunidade de ver nos últimos anos, morte de adolescente aqui em município de montanha, uma área onde a esquistossomose não é tão prevalente assim. Então fica essa mensagem, é uma doença que envolve todos os profissionais de saúde e toda a população. Essa população que deve ser orientada por aquelas pessoas que tiveram oportunidade de ter algum conhecimento a mais sobre os mecanismos de transmissão dessa endemia, dessa verminose, que é tão importante ainda no nosso meio. Bem, era isso que nós tínhamos a falar e um agradecimento a todos vocês pela atenção dispensada e nos colocamos aqui à disposição.